Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 18, que diz assim: Por que não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Irmãos, hoje eu quero continuar falando para vocês sobre ouvirmos o sangue. Há uns 2 domingos atrás nós ministramos aqui sobre a necessidade de ouvirmos o sangue de Jesus. Nós falamos aqui que o sangue de Jesus fala e que nós precisamos ouvir. Hebreus 12, 24 vai dizer que o sangue de Jesus fala mais, ou fala melhor, ou como diz a versão King James, fala de forma veemente, melhor do que o sangue de Abel. Gênesis 4:10, Deus se apresenta a Caim e diz assim: Caim, o que fizeste? Porque o sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. De alguma forma, de uma forma figurada, de uma forma a dar um exemplo, nós vemos que o sangue de Abel falava e ainda fala até os nossos dias. Mas o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus fala de uma forma mais poderosa. E o que nós falamos aqui no domingo que ministramos é: nós precisamos ouvir o sangue. Você precisa ouvir o que o sangue de Jesus tem a dizer para você. Irmãos, ontem eu ministrei essa palavra numa igreja. E cara, Deus fez coisas extraordinárias lá. O pastor de lá, ele não sabia, no final do culto, ele não sabia se ele me abraçava, se ele ajoelhava. Eu consegui sair da igreja meia-noite, com o pastor ainda indo atrás de mim, atrás do carro. Agora detalhe, esse pastor não ficou muito a favor de me chamar da última vez que nós nos encontramos, porque o nosso último encontro foi um encontro molhado. A primeira vez que eu encontrei com esse pastor foi numa igreja que nós só não molhamos instrumento. De resto, jogamos água em tudo e em todos. E esse pastor, ele ficou no meio do povo. A esposa dele ficava me olhando assim com o olho, com quem diz: pastor, joga nem que for um copo d'água em mim. E eu falei: irmã, você quer? Ela balançou assim, falei: vem correndo. Quando ela veio correndo, eu catei um balde d'água e pá! Ela, puf! O marido dela ficou com o olho desse tamanho. Eu falei para ele: você quer também? Ele: não. Eu falei: pode vir, não vai estragar a sua chapinha não. Mas ele foi o único que não quis pegar uma gota de água. E quando acabou tudo, a esposa dele falou assim: bem, nós precisamos levar esse pastor para ministrar na nossa igreja. Ele falou: não, tem que ver bem, porque nossa igreja tem um carpete. Mas nós vamos estar marcando, vamos ver.
E a esposa dele toda animada, mas eu disse, quando eu cheguei em casa, falei, o pastor ficou doido, falou, o quê? Vou levar um cara desse para minha igreja? Nada. O cara vai chegar lá, vai ligar a mangueira lá, vai jogar água no povo, vai estragar a chapinha das irmãs, vai estragar o meu carpete do púlpito. Mas para espanto, quando foi esses dias, me toca o telefone, e quem era? O pastor. Falando, apóstolo, o senhor não vem ministrar aqui? Da onde eu conheço o senhor? Da igreja do pastor Genivaldo. Ah, vou sim. Falei, Jesus, tem que ser o culto das águas, Senhor. Mas fomos lá ontem, irmãos. Mas Deus não falou para nós jogarmos água, mas falou, ministra sobre o sangue. Fala da necessidade, leva o suco, leva o pão e ministra a ceia, e fala da necessidade do povo ouvir o meu sangue. O negócio estava amarrado, irmão, mas depois, quando o negócio rompeu, o pastor ficou espantado, porque metade da igreja foi embora sem conseguir parar de chorar. Ele falou, eu nunca vi isso. Ele falou, Márcio, eu sou crente desde os 8 anos, sou pastor há muito tempo, mas eu nunca vi a ceia dessa ótica. Um irmão chegou para mim e falou, pastor, o senhor mexeu na maneira até de eu ir no mercado, porque agora quando eu for no mercado e ver uma caixa de suco de uva, eu vou ver de uma forma diferente. Mas sabe, irmãos, tinha um rapaz que no final me procurou nos prantos e disse assim, pastor, eu não sou batizado, mas faz 1 mês e meio que eu saí da rua. Eu estava morando na rua, viciado no crack, nas drogas, roubando, fazendo de tudo de ruim, e Jesus está me chamando de volta. E quando eu vi a mesa da ceia, eu falei, Senhor, eu não sou batizado, mas eu queria participar do teu sangue, eu queria participar do teu corpo. E ele falou, pastor, quando o senhor diz assim, todo mundo vai participar, ele falou, cara, eu só tive que fazer uma coisa, chorar. E ele falou, pastor, eu estou pegando essa palavra para mim, eu creio que Deus vai me fortalecer. Está muito difícil segurar a vontade de usar droga, mas sabe o que eu vou fazer, pastor? Todas as vezes que a vontade vir, eu vou tomar o suco, eu vou comer do pão, e vou dizer que o sangue do Cordeiro é que me liberta de todo mal. Irmão, essa mensagem que Deus está nos dando e nos está fazendo ouvir, eu tenho para mim que é a maior mensagem que nós poderíamos receber do Senhor, porque é algo libertador, algo para revolucionar as nossas vidas. É algo para mexer, irmãos, com a nossa essência de sermos cristãos. Um pastor que estava lá falou, pastor, pelo amor de Deus, eu vou te chamar e o senhor vai lá e vai ministrar essa palavra na minha igreja. Ele falou, tudo bem se o Espírito Santo mudar, mas eu vou orar para ele não mudar, porque nós precisamos disso, o meu povo precisa disso. Tinha um pastor lá que eu falei para a Neide, a primeira coisa que o pastor fez foi se jogar no chão. Ele ajudou a distribuir a ceia, e depois ele nem pegou o cálice dele, ele se jogou no chão de cabeça. Eu falei, Jesus. Aí, para não fugir da regra, eu peguei um pouco de suco de uva e joguei nele. Eu falei, também não posso, né? Falei, Senhor, não vou jogar água, mas pelo menos um suquinho de uva. Tinha um outro irmão com a camisa branca, eu olhei e falei, suco de uva e essa camisa, tudo a ver. Catei também, tome, pá! E aquele homem de 2 metros de altura chorava, igual criança, irmão. E o Espírito Santo falando para mim, Márcio, é isso que o meu sangue tem o poder para fazer. Quebrantar, mudar, libertar. E houve um outro irmão que chegou aos prantos e disse assim, pastor, há 10 anos atrás o Espírito Santo me disse para que eu tomasse a ceia todos os dias em casa. E eu comecei. Só que aí depois, pela igreja que eu congregava, os irmãos falaram que eu era herege, que isso não era bíblico. E aí eu falei, Deus, eu não quero ficar fazendo coisa que não está na tua palavra, então eu não vou fazer.
E ele falou: durante todos esses anos eu deixei de fazer algo que é tão precioso, pastor. Estou retomando a minha ceia diária em casa. Ele falou: melhor, hoje mesmo, agora eu vou chegar em casa, vou ter meu período de oração e vou participar da ceia, porque eu tenho um suco de uva lá em casa. O próprio pastor falou para os diáconos o seguinte: irmãos diáconos, não pode mais faltar pão e suco de uva na nossa igreja, porque nós não sabemos qual é o momento que nós vamos participar da ceia. Um outro irmão que tem um restaurante falou assim: cara, agora eu preciso ficar ligado, porque quando os irmãos for lá no restaurante nós vamos tomar a ceia. Irmãos, isso é algo poderoso, e você não pode ficar de fora. Você que é da casa não pode ficar de fora, e você vai entender o porquê que você não vai ficar de fora. Agora eu preciso hoje ser rápido por causa da ceia, que nós vamos tomar a ceia, mas eu também preciso jogar tudo que eu preciso jogar, tudo hoje. Então segura aí na cadeira. Primeiro, olha para o seu irmão e diga para ele assim: o nível de opressão contra nós vai aumentar. Por quê? Porque Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o nível de palavra que Deus está nos dando são níveis de palavra que estão libertando vidas. E o adversário das nossas almas não vai ficar calado e não vai ficar quieto. Agora você escolhe: você quer uma igreja de paz? Ou você quer uma igreja onde a palavra seja libertadora? Só que é pau, é guerra. Você quer ter uma vida mansa e suave? Ou você quer ter uma vida de vitória em Cristo Jesus? Então, queridos, nossos cultos não são cultos normais. Então não se espante se no começo do culto você sentir opressão. Os intercessores vai sentir opressão mesmo. Pessoal do louvor vai ter opressão mesmo. Ah, não está fluindo. É isso aí mesmo. Por quê? Porque quando a gente se reunir, o adversário vai tentar impedir tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Não se espante se vir desânimo. Ah, acho que eu não vou para o culto não, estou desanimado. Porque o inimigo não quer que você ouça as coisas que o Espírito de Deus está trazendo para nós. Agora eu temo, irmãos, que pessoas do lado de fora recebam e vocês fiquem de bobeira e não recebam nada. Por quê? Porque a gente não tem noção no nível de unção que Deus está derramando nas nossas vidas. Eu queria que mais da metade de vocês estivesse comigo lá em Salvador, para vocês verem o que aquele povo recebeu. Mas eu queria que mais da metade de vocês estivesse comigo ontem lá em Mogi, para vocês verem o que o povo recebeu. Eu mesmo fiquei espantado. Falei: cara, eu nunca vi isso. Irmão, sabe o que é você olhar um irmão ir para o carro chorando, segurar o volante lá, ligar o carro assim, e o pastor lá assim: mas eu nunca vi isso. Eu falei: é, pastor. O pastor não sabia se me beijava, se me abraçava. Ele só disse o seguinte no final do culto: irmãos, algo aconteceu aqui que vai mudar a história das nossas vidas. É o libertador de Israel? Não, é Ele. É Ele. Então entenda o que Deus está nos dizendo nesses dias sobre ouvir o sangue. Pegue esta palavra em fé e coloque ela em prática, porque muito em breve nós vamos ouvir aqui, irmãos, testemunhos que vão chocar. Porque uma coisa eu te digo: se você estava acostumado com religião, você vai ver coisas
acontecendo que você vai falar, cara, se eu não fosse crente eu não ia acreditar que isso poderia acontecer. Mas vamos continuar. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim: você precisa ouvir o sangue. Ontem, quando eu estava ministrando lá, falando para eles a mensagem que eu ministrei aqui, o Espírito Santo começou a pregar para mim uma outra mensagem, que é a que eu vou falar hoje. Por que que nesses dias Deus está trazendo para nós a revelação mais profunda acerca da ceia e da importância de nós participarmos da ceia? Por quê, irmãos? Alguém abra para mim aí Apocalipse 12:11. Quem achou para mim, leia bem alto. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram a sua própria vida, antes a entregaram à morte. Venceram quem? Vocês estão aqui? Quem foi vencido? 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 Vocês precisam ler mais a Bíblia, gente. Eu sei que vocês leem a Bíblia e vocês estão com medo de responder, com medo de eu dizer algo que... Mas vamos ler. Hoje eu não vou ter medo de chegar até meia-noite, não. Vamos ler. Apocalipse capítulo 12. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Desperta-nos. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ajudar quem não lê Bíblia e não sabe quem é que foi vencido pelo sangue. Apocalipse 12 diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força,
e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta um pouco de tempo. Está falando o verso 11 de uma elite de crentes, de um grupo de cristãos que vencem o diabo. Eles vencem o diabo pelo sangue do Cordeiro. O diabo é visto em Apocalipse 12, não mais como uma serpente, mas ele é visto como um dragão. Eu disse aqui na sexta-feira, por que ele é visto como um dragão e não como uma serpente? Lá em Gênesis capítulo 3, quando o diabo se aparece a Adão e a Eva, ele é uma serpente, e Deus diz para ele o seguinte: você vai se alimentar do pó da terra. Isso significa que o inimigo se alimenta da nossa natureza caída e pecaminosa. Só que esse Satanás, essa serpente, já se alimentou tanto que no final do tempo ele não é mais uma cobrinha, ele virou um dragão de muitas cabeças. Ele já se alimentou de tanto sangue derramado pelo homem, que ele é um dragão vermelho. Ele é um dragão cheio de violência, cheio de pecado, cheio de morte, cheio de sangue. E diz que há batalha no céu entre esse dragão e os seus anjos, e Miguel e os anjos de Deus. E Miguel e os anjos de Deus lançam esse serpente para a terra. E os seres celestiais dizem assim: ai dos moradores da terra, porque o diabo agora foi lançado no meio de vocês com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas a parte que eu quero chamar a atenção para você é onde diz assim, que os cristãos venceram o diabo, a serpente, o dragão, por causa do sangue do Cordeiro. O verso 11, irmãos, vai mostrar 3 armas para você vencer o diabo. 3 armas: o sangue do Cordeiro, a palavra e a renúncia. O sangue, a palavra do testemunho, e porque não amaram a vida. Não amar a vida fala de renúncia. Agora eu vou te perguntar uma coisa: se você fosse o diabo e soubesse quais são as armas que te destroem, o que você faria como diabo? O que você faria? Eu ia destruir as armas. Ou, ainda que eu não destruísse, eu ia tentar desarmar você. Se o diabo sabe que os cristãos o vencem pelo sangue, pela palavra e pela renúncia, o que ele vai fazer com a igreja? Tirar o sangue, tirar a palavra e tirar a renúncia. Se ele conseguir tirar essas 3 coisas da igreja, a igreja não derrota ele. Ele sabe disso. E agora, irmãos, entenda o que aconteceu nos 3 primeiros séculos da igreja. Atos capítulo 2, nós não vamos ler, mas depois você pode ler, a partir do verso de número 42, vai dizer que a igreja do primeiro século, ela se reunia todos os dias. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala assim: você está na época da maravilha, querido. Fala para ele assim: no primeiro século era culto todo dia. Fala para ele assim: sabe aonde eram os cultos? Na minha casa, na sua casa, na casa do Márcio, na casa desse irmão que está aqui do meu lado,
na casa desse irmão que está atrás de mim. A igreja do primeiro século, irmãos, fazia cultos todos os dias. E o que acontecia nesses cultos? Palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão. Eles comiam junto. Comia o patê do Igor. Comia canjica. Comia arroz doce. Comia polenta. Comia pastel. Comia junto. Mas não tinha só isso. Eles também perseveravam nas orações. Então era uma igreja que orava. Eles não se reuniam para ficar falando mal da vida dos outros. Eles não se reuniam para ficar murmurando e criticando. Mas eles se reuniam para orar. Então eles meditavam na palavra. Eles comiam junto e depois falavam: vamos dar as mãos e vamos orar. E eles oravam. Mas diz também que eles partiam o pão. Esse partir o pão fala da ceia. Eles tomavam a ceia todos os dias e em todos os momentos que eles se reuniam. Quando houvesse palavra, oração, havia ceia. E o que acontecia por causa disso? Muitos sinais e maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Curas. Os enfermos eram curados. Havia temor. As pessoas temiam. Tinham reverência, respeito pelas coisas de Deus. E diz também que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Havia salvação. Com isso, sabe o que acontecia? O diabo estava sendo derrotado. Porque era uma igreja que tinha o sangue, a palavra e a renúncia. Por quê? Porque diz que eles repartiam os bens entre eles, de sorte que não havia necessitado. Irmão, você pegar um terreno e vender para abençoar outro irmão que está passando necessidade, isso é renúncia. Você pegar a sua televisão de 60 polegadas, vender ela para ajudar um irmão que não tem o que comer, isso é renúncia. Você deixar de trocar de carro para poder ajudar um irmão que está passando por um momento difícil, isso é renúncia. Aquela igreja era uma igreja que tinha o sangue, a palavra e a renúncia. E por isso eles derrotavam o diabo. Por isso as vidas se convertiam. Por isso era uma igreja que avançava ainda que havia perseguição. Por isso era uma igreja que experimentava o sobrenatural todos os dias. Para eles era normal ver anjo. Para os apóstolos era normal estar preso e os anjos vinham soltar eles. Era normal morto ressuscitando, era normal paralítico andando, coxo andando, era normal cego vendo. Era normal os milagres, era normal o sobrenatural. Durante 300 anos, a igreja andou assim. Mas preste atenção, Atos 2 vai dizer assim, que eles perseveravam. Irmãos, todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra perseverar, ela está nos dando um sentido que a guerra, a luta. Só persevera quem está enfrentando resistência, quem está enfrentando oposição. Por que que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque eles perseveravam no partir do pão? Por que que eles perseveravam nas orações? Porque havia oposição, para que eles não se reunissem, para que eles não ficassem firmes na palavra, para que eles, irmãos, não participassem das reuniões, das orações, para que eles não participassem daquilo. Eu te pergunto, irmão, você acha que o diabo se alegra quando você vem para o culto?
Você acha que o diabo fica contente quando você põe um propósito que você vai começar a ler a palavra? Você acha que o diabo fica contente quando você fala assim: não, eu vou jejuar, agora eu vou pegar firme, não, agora eu vou. Vai ter oposição. Aquela igreja, irmão, sofria oposição. Por isso eles perseveravam. O que é perseverar? É eu chegar e falar assim: cara, tá difícil, tá, mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá. Irmãos, nós somos a geração de crente mais mole de toda a história da humanidade. Nós não aguentamos nada. Uma pressãozinha e a gente já está derretendo. Um desemprego, a gente já perde o rumo. Olha para o seu irmão e fala assim: cara, tem que perseverar. Agora, irmãos, durante 300 anos, aquela igreja perseverou. Mas sabe, o diabo tem algo, irmãos, que a gente deveria aprender com ele, sabia? O diabo tem algo que a maioria de nós não temos: paciência, persistência. Então, durante 300 anos, o diabo veio tentando acabar com aquela igreja, tirar dela as armas. E durante 300 anos ele não conseguiu. Mas chegou um momento que ele conseguiu. E aí sabe o que ele fez? Tirou a igreja das casas e colocou a igreja nos templos. Sabe o que ele fez? Levantou um imperador para dizer o seguinte: agora quem nascer dentro do Império Romano é cristão, você não precisa se converter mais. A partir do momento que você nascer dentro do nosso território, você já é um católico. Ou católico não, você é um cristão. Tem mais. Reunir nas casas dá muito trabalho. Vamos construir lugares amplos para trazer o povo. E aí reuniu todo mundo. E aí, sutilmente, ele foi introduzindo coisas. E ele precisava era tirar as armas da igreja, porque senão a igreja ia vencê-lo. E aí o que ele fez? Vamos trazer agora as pregações em latim. E aí os sacerdotes liam a palavra de Deus em latim e o povo não entendia nada. Então ele introduz no meio da igreja uma ideologia, o seguinte: só quem tem autoridade para interpretar as escrituras são os sacerdotes. O povo não pode ler a palavra. O povo não tem autoridade para interpretar a palavra. Você está conseguindo entender? E aí o povo ia para os templos e chegava lá, havia um homem virado de costa lendo um monte de coisa em latim, e o povo dormia nas cadeiras. E o povo não tinha acesso à palavra. Mas tem mais. Aí daqui a pouco introduz algo sobre o corpo de Cristo. E aí o povo não muito pode comer um pedaço de farinha misturado com água, enquanto quem toma o vinho é o sacerdote. Ele tirou a palavra, ele tirou o sangue, dizendo agora que você só vai tomar uma vez por mês lá na reunião, e uma burocracia tão grande para você comer um pedaço de farinha misturado com água, que quando você comer aquilo lá, você já está perto da morte. Você tem que passar pela classinha, pelo não sei quantas classinhas, fazer não sei quantos rituais para poder chegar no ponto de poder comungar.
Isso foi afastando o povo da comunhão da igreja. E com isso, irmãos, o dragão foi vencendo. Ele foi desarmando o povo. Mas olha para o seu irmão e diga para ele assim, fala, mas Deus é Deus. Aí Deus começa a levantar homens, irmãos. Homens como John Hus, Martim Lutero. Mulheres como Joana d'Arc. Começa a levantar homens e mulheres que começam a ler a palavra. E aí muitos desses são queimados na fogueira da Inquisição. Muitas mulheres como Joana d'Arc, que ouvia o Espírito Santo, foi queimada como uma bruxa. Só porque disse, eu ouvi o Espírito Santo. Não, você é uma bruxa, porque mulher não pode ouvir. Homens foram queimados na fogueira só porque se levantaram dizendo, dá a palavra para o povo precisa ter acesso à palavra. Então o diabo usou a própria igreja para tentar sufocar. Por quê? Porque ele não queria ver a arma de volta na mão do povo. Oh meu Deus, vou bater na minha cabeça porque eu estou com vontade de bater na tua, para entrar na sua cachola, irmão, que nós estamos envolvidos. Então no chamado, na época das trevas, na Idade Média, a luta é porque o Espírito Santo está levantando homens e mulheres para armar de volta a igreja que foi desarmada pelo diabo. Então, queridos, 1500 com a reforma protestante, Martim Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão e o povo começa a ter acesso à palavra de Deus. E quando o povo começa a ter acesso à palavra de Deus, sabe o que acontece? A igreja da época começa a perder dinheiro. Por quê? Porque a igreja da época deixa de receber as indulgências. Sabe o que era a indulgência? Era você comprar a tua salvação. Então, se você tinha muito dinheiro, você comprava um título que perdoava todos os seus pecados. Agora, se você era pobre, você estava lascado. Você tinha que comprar o seu pecado de cada dia. Então, hoje, se você tinha dinheiro, você estava salvo. Amanhã, você não tinha, você estava perdido. Então, um dia, Martim Lutero, lendo o livro de Romanos, ele entende que a salvação é pela fé. E aí ele diz, não, vocês não precisam comprar, vocês não precisam pagar, o justo viverá pela fé. Só que o diabo se levanta, meu querido, porque o diabo não quer que o povo tenha acesso à palavra, porque ele sabe que ele é vencido pela palavra. E de lá para cá, irmãos, o que Deus está fazendo é voltar a armar a sua igreja. É por isso, crentinho, lindinho, maravilhosinho, cheirosinho, bonitinho, que o Espírito Santo está te falando, gasta tempo com a minha palavra. Deus quer armar você. O diabo está numa campanha de desarmamento, mas o Espírito Santo está numa campanha para armar todo o povo. Os demônios estão nesse exato momento trabalhando para tirar a arma da sua mão e da sua boca, principalmente. Mas o Espírito Santo está querendo armar o povo dele. Por isso o Espírito Santo está apertando a cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios, porque isso derrota a Satanás. Oh, obrigado pelo amém. Mas nesses dias, através da palavra, o Espírito Santo está querendo nos armar com uma outra arma, que há muito tempo o diabo veio prendendo a igreja, ou melhor, liberando a igreja para ter de vez em quando. E aí, como a gente só tem de vez em quando, a gente não tem nem entendimento do que está fazendo, que é a profundidade disso aqui, meu irmão. Deixa eu pegar esse cálice maior aqui.
Irmãos, há poder no sangue de Jesus. O diabo sabe disso. E por muito tempo, ele privou o povo de ter acesso. Mas depois a igreja começou a entender um pouquinho, e aí, as igrejas evangélicas têm a ceia. Então ele diz para alguns assim: uma vez por ano tá bom. Ceia uma vez por ano é suficiente. Para outros ele falou: não, uma vez por mês. E aí a gente caiu num ritualismo, que aí tem gente que olha e fala: hoje é ceia, eu não vou para o culto não. E alguns que até vêm na ceia e olham e falam: mas se esse suco de uva é tão ruim, será que não tinha um suco de uva melhor não? Mas esse pão, nossa, eu gostava tanto quando fazia o pão caseiro, agora eles estão comprando no mercado, será que pão ruimzinho? Toma, vai embora e não sabe o que está fazendo. E o diabo está fazendo o quê? Está rindo, falando: bom, enquanto eles continuarem na ignorância, eu continuo vencendo. Porque o propósito do diabo é te desarmar, mas o propósito do Espírito Santo é nos armar. E nessa noite o Espírito Santo está nos armando com a palavra e com o sangue do Cordeiro. Mas então nesses dias o Espírito Santo começa a se mover no nosso meio e dizer para nós assim: ouçam o sangue, ouçam o que o sacrifício de Jesus tem a dizer para você. E uma das coisas que tem para você é: você já venceu o diabo pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, vocês não estão aqui não, hoje o negócio está difícil. Hoje vocês gastaram a força de vocês assistindo filme o dia inteiro, torcendo para futebol. Hoje vocês não estão aqui não. Hoje eu estou falando em latim. Uma das coisas que o sangue do Cordeiro nos diz é: vocês já venceram o diabo. Vocês já venceram o diabo. Vou falar algo aqui que vai chocar você. O diabo só tem o poder que você der para ele. Eu falei para a Neide hoje, eu falei: cara, tem crente dando tanto poder para o diabo que eu estou quase abandonando Deus e indo servir o diabo. Porque Deus está começando a ser um ser que, meu Deus do céu. Mas sabe por que, irmãos, nós temos dado tanto poder para o diabo? Porque nós temos deixado de ouvir o que o sangue tem a nos dizer. O sangue nos diz que o diabo já está derrotado. O sangue nos diz que nós já vencemos o diabo. Mas eu não fico espantado de ver a gente dando tanto poder para o diabo. Ele desarmou a gente. Porque quando você está armado e vê o tamanho das suas armas, você fala: ah não, aqui tem, filho. Ah não, aqui eu tenho para trocar. Agora o que Deus está dizendo para nós nesses dias? Ei! Voltem para a essência. Qual era a essência da igreja do primeiro século? Reunir todo dia, e quando reunia, palavra, oração, ceia, palavra, oração, ceia, palavra, oração, ceia. E sabe o que acontecia, meu irmão? Os enfermos eram curados, os opressos eram libertos. Meu Deus, eu estou doido aqui. Estou ficando doido, porque eu acho que eu estou pregando latim, vocês não estão entendendo nada. Jesus, eu falei para a Neide, eu estava com saudade de vocês, porque o povo que vibra, mas acho que eu queimei minha língua. Vocês ficaram mortos em uma semana. Não posso acreditar, meu irmão. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está nos dizendo? Meu irmão, nós estamos no meio de uma guerra. Eu não sei se o diabo já foi lançado na terra, mas uma coisa diz Apocalipse, que vai haver um dia que o diabo e os seus demônios vão ser lançados na terra.
E a Bíblia diz assim: ai dos moradores da terra. Só que esse versículo de Apocalipse 12:11 não está falando, irmãos, de uma elite de crentes super poderosos, cheios da oração, do jejum, gente que cuspia fogo. Sabe o que está falando? De crente como eu e você, que venceu o diabo. Como? Porque subia no monte, porque era da igreja apostólica, o libertador de Israel, porque dava piruleta, estrelinha, cambalhota ungida. Não, porque é gente que entendeu o poder do sangue. E quando o diabo veio para cima deles, ainda que fosse um dragão cheio de cabeças, ele falou: bom, eu sei que eu não tenho força para vencer isso aí, mas eu me aproprio do sangue do Cordeiro. Eu resisto, eu me oponho a você, Satanás, não na minha força, mas no sangue do Cordeiro. Mas Satanás, eu não só fico no sangue, eu também tomo posse da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu escudo, a palavra de Deus é a minha espada, a palavra de Deus é a rocha onde eu estou firme. Então, Satanás, eu te resisto pelo poder do sangue, mas eu te resisto também pelo poder que há na palavra de Deus. Eu não sou nada, eu sou fraco, mas o sangue do Cordeiro que está em mim é forte, e a palavra é forte. Mas tem mais. Eles lançaram mão de uma outra arma, a renúncia. Eles não amaram as suas vidas. E quando diz ali não amaram as suas vidas, não é só naquele caso assim de um cara chegar armado e falar: vou te matar, e você: tá bom, pode me matar porque eu sei que eu sou salvo. Quando diz que eles não amaram as suas vidas, é que eles viveram uma vida de renúncia. Eles viveram uma vida de renúncia. Eles renunciaram todos os dias muitos aspectos da sua vida. E aí, sabe o que aconteceu? O diabo tentava pegar ele ali, mas não consegue, porque ele é como Jesus, que diz assim: lá vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O diabo quer pegar ele na ganância, mas não consegue, por quê? Porque ele já renunciou. O diabo quer pegar ele na malícia, mas não consegue, por quê? Porque ele renunciou. O diabo quer pegar ele na ira, no ódio, mas não consegue, por quê? Porque ele renunciou. A vida dele é uma vida de cruz, é uma vida de renúncia diária. Então quando o diabo tenta pegar ele numa coisa, não consegue, por quê? Porque eu já renunciei a minha vida. E a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Eu acredito, irmãos, que nesse tempo, o que o diabo quer tirar de nós é o poder da renúncia. Há muito tempo ele tirou o sangue e a palavra. Mas agora o que ele está falando para os crentes é: você tem que viver, você tem que curtir a vida, você tem que ser feliz. Você é demais. Então você não pode mais pregar de renúncia. Então não há lugar mais para percas no Evangelho. Então você não pode mais ir para a televisão e dizer assim: olha, se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perder. Se você quer ganhar, então perca. Se você quer achar, então perca. Não, isso não é o evangelho que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o evangelho dos ganhos. Mas Jesus diz que quem vence o diabo é quem está disposto a renunciar às suas vidas. Agora, quando eu olho para o sangue e ouço o sangue me diz: cara, você já tem vencido o diabo. Sabe qual era o segredo da igreja primitiva, meu irmão? Todas as vezes que eles se reuniam, eles paravam para ouvir o que o sangue tinha a dizer. E sabe o que eles ouviam do sangue? Estão perseguindo vocês?
estão matando, segue firme, porque Ele venceu o mundo, vocês também vão vencer. Sabe por que a maioria de nós vive uma vida derrotada? Porque a maioria de nós só tem contato com o sangue uma vez por mês, só tem contato com a palavra uma vez por mês, e olha lá, a maioria de vocês vive a semana inteira tão intensa que quando chega num culto como esse, a única coisa que você consegue fazer é dormir. A maioria de nós, irmãos, não gasta tempo com a palavra, a maioria de nós está muito atarefada. A maioria de nós, irmãos, está fraco, está morrendo. Por quê? Porque tem sido desarmado pelo diabo. Mas nesses dias Deus quer nos armar. Nesses dias Deus quer armar você. Oh, meu Deus do céu. Deus quer colocar armas nas tuas mãos. O sangue, a palavra e a renúncia. Meu Deus. E são armas poderosas para derrotar o diabo. E Ele sabe que quando essas 3 armas estão acontecendo no lugar, irmão, ele é derrotado. Dali brota cristãos vencedores. Eu não posso enganar você, irmão. O diabo vai vir contra você com tudo, babando. E ele não é aquele cara que pintam com chifre, tridente e capa vermelha. Ele é um dragão, com cabeças, com anjos. Mas nós não devemos temê-lo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Um dia, numa situação que eu precisava vencer o diabo, sabe o que Jesus falou para mim? Se entrega na mão dele. Falei, o quê? Não, isso não é Deus falando não. Sai, demônio do inferno, está querendo que eu me entregue agora para o diabo. Aí o Espírito Santo falou, para, você sabe que sou eu. Se entrega. Falei, se entregar? É. Faz como meu filho fez. Vem o príncipe desse mundo. Eu me entrego. Faz o que você quiser. Falei, Jesus, isso é um nível de guerra que eu não estou acostumado não. E quando eu fiz, o diabo foi vencido. Irmão, quando foi que Jesus derrotou o diabo? Aonde foi que Jesus derrotou o diabo? Aonde foi? Quando ele se entregou. Quando ele renunciou, quando ainda que ele ouviu aquelas palavras, se tu és o Filho de Deus, desce daí, nós vamos crer, e ele não desceu, ele continuou pregado, foi ali que ele venceu o diabo. Quando ele renunciou, meu irmão, quando ele abriu mão dos seus direitos, quando ele abriu mão de tudo que ele era, então ele venceu o diabo. Existe um nível de cristianismo, irmão, que nós precisamos voltar a praticar. Hoje falar sobre renúncia na igreja é quase um palavrão. Irmão, você quer vencer o diabo na área financeira? Obrigado, Renata, pelo amém, glória a Deus. Renuncia. O quê? Não sei. Deus vai te pedir alguma coisa. Irmãos, todas as vezes que você quiser vencer as hostes do mal, saiba de uma coisa: Deus vai te levar pelo caminho da renúncia. Vou repetir.
Todas as vezes que Deus quiser te levar para o caminho da vitória sobre os demônios, Deus irá te conduzir para um caminho de renúncia. Eu não sei explicar, mas a renúncia é uma arma das mais poderosas. Eu vou pegar um exemplo do Marcelo e da Cristina. Eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo. Eu tenho plena convicção que tudo que a Cristina tem passado tem um propósito. E sabe qual é? Muitas e milhares de vidas serem salvas através da vida dela. Eu não posso acreditar que Deus está levando a Cristina, levou ela no limiar entre a vida e a morte, só porque Deus olha e fala assim: eu gosto de ver sofrimento. Existe algo que Deus está gerando nesse casal, que vai resultar em muitas vidas sendo salvas. Mas isso não é só para eles não, meu querido. Isso é para mim e para você. Quando Deus nos leva ao caminho da morte, é porque muitos demônios vão cair, irmãos. Quando Deus chama uma igreja como a nossa a entrar por um caminho de morte, é porque Deus está querendo derrubar principados. Cara, Jesus, agora que eu estou começando a turbinar, quando vai dar 10 horas. Gente, vamos entender o que o Espírito Santo está querendo fazer nos nossos dias. Deus está querendo nos entregar, irmãos, inimigos poderosos. E Ele está nos dando as armas aqui nas nossas mãos: o sangue, a palavra e a renúncia. Sabe por quê, meu irmão? Eu acredito o seguinte: que quando você chegar com o sangue e com a palavra, o diabo vai falar: vou te matar. Você fala: não tem problema. Eu não amo a minha vida está escondida em Deus. E nessa hora ele cai. É nessa hora que ele é destruído. Irmão, Deus chamou essa igreja para ser uma igreja que manifesta o reino dele na terra, ou nós estamos perdendo nosso tempo. Ou Deus chamou você para um propósito poderoso nessa terra, ou você está perdendo seu tempo. Lá em Salvador eu olhei e falei: Deus, o Senhor nos deu um templo grande. Eu não posso acreditar que é para ficar todo ano com mesmo meia dúzia de gente. Eu só posso acreditar que vai chegar uma hora que eu vou estar pregando aqui, vai ter gente sentada aqui em cima para ouvir o que eu tenho para dizer. Vai ter gente sentada aqui. Mas Deus vai usar você. Agora, como nós vamos salvar as vidas que estão cativas pelo inimigo? Com as armas que Ele nos deu: o sangue, a palavra e a renúncia. Irmãos, não ache que servir a Deus não vai ter um preço. Tem sim. Que preço? Renunciar a tudo, abrir mão de tudo. Mas uma coisa eu sei: para todo o caminho de renúncia que Deus te levar, potestades vão cair. Escreve o que eu estou te dizendo. Para todo o nível de renúncia que Deus te conduzir, potestades vão cair. Irmãos, nós estamos lá no Aruã, fazendo culto lá toda terça-feira. Eu sei que foi Deus que nos colocou lá. E eu sei que tem milhares de vidas lá que precisam da salvação. E eu sei que quem me colocou lá dentro foi Deus. E eu só saio lá de dentro quando Deus me tirar. Mas eu sei que também através desses ataques, o diabo está querendo dizer para nós: tem certeza que vocês vão avançar?
Eu posso matar um de vocês. Contra ele nós vamos com a palavra. Nós já o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Ou isso aqui é verdade, ou vamos rasgar as nossas Bíblias e vamos embora para as nossas casas, irmãos, curtir a nossa vidinha medíocre, esperar o dia que a gente vai morrer e um dia se lamentar na eternidade. Ou nós vamos nos levantar como uma igreja que é lavada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que é firmada na palavra, e uma igreja que não ama a sua própria vida, antes renuncia tudo aquilo que Deus pediu para renunciar, mas vive uma vida de vitória que vence o diabo. O que o sangue nos diz? Nós já vencemos. Cara, eu tô doido hoje. Jesus, eu tô igual um leão aqui, irmão. Eu tô doido mesmo. Cara, eu tô com a ira santa. Eu tô sentindo, sabe, aqueles revestimentos do céu. Aqueles revestimentos de ira. Eu quero declarar sobre você uma palavra, querido. Enfermidade não vai abortar o propósito de Deus na sua vida. Enfermidade não vai matar você para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Pecado não vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Vícios não vão impedir, porque maior é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós do que toda a hoste do inferno. Não, irmão, não, eu não aceito, irmão. Eu não aceito chegar no céu e Deus falar assim para mim, cara, não acredito, eu tinha tanta coisa para fazer, você fazer lá na terra, mas a pressão alta acabou com você. Meu Deus, será que a pressão alta é mais poderosa do que Deus? Eu ouvi o testemunho do T.L. Osborne. Irmão, vai na internet e ouve o testemunho desse homem. Até comprei o livro dele, Curai os Enfermos e Expulsar o Demônio. Desse tamanho assim, estou lendo lá, estou sendo confrontado, preciso virar crente. Só que eu ouvi o testemunho da filha dele contando sobre ele. Sabe como ele morreu? Chegou e fez uma oração: Pai, me leva para casa. E morreu aos 89 anos. Sabe por que ele pediu? Ele entendeu que já tinha acabado todo o propósito dele. Agora, irmãos, vamos ler mais um texto aqui. A gente precisa tomar ceia, mas eu estou turbinado, irmão. Eu estava com saudade de ir para os cultos até 11 horas da noite. Lá em Salvador eu só ouvi. Hebreus capítulo de número 2. Sumiu Hebreus da minha Bíblia. Jesus, faz eu achar aqui rapidinho, achei. Hebreus 2, capítulo de número 14, verso de número... Hebreus 2, versos 14 e 15. E nós vamos participar da ceia depois desse versículo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse versículo hoje queimou no meu coração como ferro em brasa. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que Jesus se fez carne e sangue, para através da morte dele, ele aniquilar o império do diabo. Agora ele vai dizer assim, para livrar os que por medo da morte
estavam presos em servidão. Hoje eu vou desmascarar o diabo que tem prendido muitas vidas aqui. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que uma das formas do diabo prender as pessoas é pelo medo da morte. O império do diabo é o império do medo, meu irmão. Quer um exemplo de como ele age? Você passa mal, chega lá no médico, o médico já pega e já te dá uma sentença, você fala, vou morrer. Fica com medo, recua e deixa de operar naquilo que Deus falou para você. Segundo prescrição médica, eu não posso jejuar, João, sabia? Só que sabe o que eu falei essa semana? Eu falei, quem determina para mim se eu jejuo ou não, não é qualquer tipo de enfermidade que possa estar no meu corpo. Quem determina se eu jejuo ou não é Deus. E eu vou jejuar. Falei para minha esposa, eu vou jejuar. Peraí, é o império da morte que decide agora o que eu faço? É o medo de morrer, de acontecer alguma coisa que decide o que eu faço? Não, quem decide o que eu faço alguma coisa é Deus. O império do diabo é o império do medo. Não faça isso, que eu vou acabar com a sua família. Não pega firme não, porque eu vou pôr os seus filhos tudo nas drogas. Manda o chifrudo catar coquinho nos quintos dos infernos. Você não serve ao diabo, você serve a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os planos de Deus irão se cumprir na tua vida, porque fiel é aquele que te prometeu. Quer o diabo queira ou não, quer ele se levante ou não, ele pode se levantar por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir, porque a palavra diz que nós já o temos vencido pelo sangue do Cordeiro. E como pastor sobre esta casa, como autoridade colocada sobre essa casa, eu quero declarar que nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, que o sangue de Jesus está sobre a minha e a tua casa, que o diabo não tem autoridade para tocar nos seus filhos, tocar na tua saúde, tocar nos seus bens, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Oh, meu Deus! E toda enfermidade no nosso meio será destruída em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade irá prevalecer. Câncer que entrar no nosso meio vai ser destruído. Oh! Meu Deus, irmão! Chega da gente ficar só chorando, ah, fulano morreu porque teve não sei o que. Não, chegou a hora da gente ter cultos, irmãos, de ver gente colocando câncer pro lado de fora, ver gente vindo aqui falando, eu fui curado de AIDS, eu fui curado de uma doença terminal. Jesus. Irmão, ou esse negócio é verdadeiro ou nós estamos de brincadeira aqui. Ou Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás e a sua morte foi verdadeira e eficaz, ou não sei o que nós estamos fazendo. Não, chega. Tem muita gente morrendo de câncer. Os médicos não estão conseguindo fazer nada. Chegou a hora da igreja mostrar que há cura para o câncer. Tem muita gente morrendo de diabetes. Não, os médicos não têm cura, não. Vai ter que ter cura na igreja. E eu sei que tem, porque o sangue de Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso eu disse, todo mundo que está tomando medicamento, antes de tomar o medicamento, toma a ceia do Senhor. Toma a ceia. Toma o medicamento do céu. Eu estou tomando ceia de manhã e à noite, meu irmão. Suco de uva lá em casa, eu estou chegando com um saquinho do mercado. Toda vez que eu vou no mercado, eu venho com um saquinho com 2, 3 litros de suco de uva. E estamos tomando.
está com vício, está fumando. Eu disse aqui outro dia, deu vontade de fumar, toma a ceia antes. Eu quero ver, irmão, se muito em breve nós não vamos ter testemunho de gente vindo aqui falando assim: eu fui liberto do cigarro, eu fui liberto das drogas, eu fui liberto de tal vício, eu fui curado de enfermidade depois que eu comecei esse negócio de tomar ceia, porque há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que há poder no sangue de Jesus. Irmão, eu não vejo Paulo morrendo assim: gente, acabou minha vida, contraí uma doença incurável. Os irmãos continuam a obra. Sabe o que eu vejo Paulo dizendo? Combati o bom combate. Estou olhando, já fiz tudo que eu tinha que fazer. A coroa está me reservada, posso partir. Irmão, eu não estou a fim de morrer antes do tempo, não. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Agora, se você não quiser, vem aqui para frente que nós já despacho você agora. Vamos participar da ceia? Irmão, sua casa tem que ter suco de uva e pão. Todo crente que chegar na sua casa, você tem que chamar ele para tomar a ceia. Irmão, eu estou em guerra contra as enfermidades. Eu declarei guerra contra as enfermidades. Tanto é que eu falei, eu vou comprar o livro do T.L. Osborne, estou orando, estou lendo. Que eu falei, Deus, esses homens aprenderam algo que eu preciso aprender. E uma coisa que eu estou aprendendo é: se o sangue de Jesus me perdoa de todo pecado, Ele também me cura de toda enfermidade. Não aceite a enfermidade na sua vida. Não aceite. Todo dia repreende, manda embora esse troço. Não seja passivo. Eu fiquei passivo um tempo com a enfermidade. Não, me levantei. Falei, não. Eu ainda não viajei as nações. Eu ainda não fui para os 4 cantos. Deus falou que eu vou. Eu ainda não preguei num país estrangeiro, cara. Tirando o Paraguai, que é pertinho. Não, eu quero pregar na Alemanha. Eu quero pregar na Europa. Eu quero ir para a África. E eu quero levar vocês. Eu ainda quero levar uma caravana do Libertador de Israel lá para Israel. Eu quero pregar para vocês lá no Monte das Bem-aventuranças. Eu quero pregar para vocês lá no Getsemane. E você tem que ir junto comigo. Você não pode morrer antes do tempo, não. Deus vai te levar para Israel também, querido. Não, Deus vai usar você para ganhar um monte de vidas. Tem vidas esperando você se levantar para serem ganhadas. Não. Meu Deus, hoje eu tô aqui, irmão. Tô quase pegando esse microfone aqui, quebrando ele. Só não vou quebrar porque é 2.000. Depois eu vou ter que ressarcir a igreja. Vamos se levantar como uma igreja de vencedores. Vamos se levantar como uma igreja armada. Vamos se levantar como uma igreja que tem o sangue, a palavra e a renúncia. Chega. Não, irmão, segura mais 5 minutos, por favor. Tem misericórdia desse apóstolo aqui que está cheio. Eu preciso lançar umas palavras aqui. Eu estou cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim lá em Romanos: aquele que profetiza, profetize mediante a fé. Sabe, quando você está cheio de fé, você pode profetizar. E o que eu estou sentindo no meu coração de profetizar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida é que você vai viver todo o bom propósito de Deus. Você vai viver. Mas eu quero profetizar aqui na vida de algumas pessoas. Quero profetizar sobre a sua vida, Isabel. Eu
Eu quero profetizar que você ainda vai sorrir muito, vai ver toda a sua casa se derramando na presença de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nenhuma das suas lágrimas foram derramadas em vão. Nenhum dos teus choros por cada um dos teus filhos é um choro em vão. Antes o Senhor a tem recolhida, e ao seu bom tempo o Senhor responderá, e você ainda se alegrará em ver cada um dos teus filhos servindo ao Senhor. A gente vence pela palavra, Patrícia. Pela palavra. Agora eu estou entendendo por que o diabo insiste em querer calar a nossa boca. Por que às vezes o diabo vem, Igor, e tenta nos oprimir, para a gente ficar triste e parar de falar. Porque ele sabe que a palavra é poderosa. Então se a gente se enche de fé e começa a profetizar, e eu quero profetizar na vida de vocês dois, algo doido. Eu profetizo que vocês vão curtir bastante aquela casa de vocês lá. Se vocês puderem chegar na parede, cheirar a parede assim, sabe, alisar, acariciar. Mas eu profetizo que vai ser só por um tempo. Deus vai dar uma casa maior para vocês. Lá vai ser só um tempo para Ele forjar vocês, um tempo para Ele manifestar a glória dEle naquele lugar. Mas quando esse tempo se firmar, Deus vai colocar vocês em outro lugar. Vou dizer uma coisa para você aqui, cara. Um dia você meteu o dedo na minha cara e falou assim: tira a carteira de motorista, que Deus vai te dar um carro. Aquele dia eu tremi, que você chegou com autoridade. Eu falei: Jesus, o Leandro não é assim. Eu conheço o Leandro. E eu fui atrás da carta e Deus me deu o carro, cumpriu a palavra. Hoje eu quero fazer a mesma coisa com você, mas não é carro não. Quero dizer para você o seguinte: pode descansar em Deus, porque você e toda a sua casa ainda vão louvar e adorar o Senhor muito no altar. Não dê crédito para as coisas que o inimigo possa estar dizendo e soprando na sua vida. Não é o fim, não. A sua casa toda, você, sua mulher e as suas duas filhas ainda vão louvar o Senhor, os quatro juntos no altar de Deus. E haverá um tempo, Leandro, que você vai ter tempo suficiente para se dedicar a Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te levar em muitos lugares, e tudo aquilo que você passou vai servir de testemunho para restaurar vidas. Você, a sua esposa e as suas duas filhas vão ser restauradores de famílias, e muitos dos que estão caídos serão levantados através de você. Segura, meu irmão, porque isso aqui é fantástico. É isso aqui que é fantástico. Não é aquilo que está passando lá, não. Quando a gente lança a palavra, o inimigo é derrotado. Por isso, essa semana, meu querido, lance a palavra. Essa semana, lance a palavra na sua casa. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sonho? Você tem sonho? Seus sonhos. Seu, assim, seu. Você fala: cara, Deus, eu sonho ainda com isso. Essa semana você vai pôr na presença de Deus o seu sonho.
E a sua oração vai ser assim: Deus, se os meus sonhos não forem os teus sonhos, então mata isso dentro do meu coração. Mas se isso for o teu plano para a minha vida, então Deus, eu profetizo que eu viverei tudo aquilo que está queimando aqui dentro. Irmão, isso que está acontecendo aqui é tremendo. O que está aqui montar uma atmosfera aqui, meu irmão, que se você tivesse ligado, você já estava profetizando sobre você mesmo. Você estava pondo a mão sobre a sua cabeça, dizendo assim: diz o Senhor, cabeção, você vai viver o que Deus tem para você. Jesus, cara, eu tô doido aqui, irmão. Tô querendo ir pra ceia, mas eu tô tá aqui, o negócio tá pegando aqui. Tá pegando aqui, Neilson. Eu tô incendiado aqui dentro. Sabe por quê, meu irmão? Porque, cara, eu tô cheio de fé. Tô cheio de fé. Cheio de fé, cheio de fé, cheio de fé. Cheio de fé, cheio de fé. Xarabarassuru coromana, xaramanassuri barakalamana. Xocoromana seribina, xacandalana, saramana, xaralabas. Deus, eu quero colocar a vida da Selma Regina diante do Senhor. O médico diz, Deus, que ela está em fase terminal, mas a última palavra é tua. É o Senhor quem determina quem chegou ao tempo do fim e quem não chegou no tempo do fim. Mas Deus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si o câncer, e nós reivindicamos a